o que mais te marcou, tanto na faculdade e pós-faculdade como professor? O meu pai, foi um momento em que meu pai tinha condições de me ajudar, e eu muito embora eu estava fazendo uma faculdade que eu não precisasse pagar por ela, mas o meu pai podia me ajudar, por exemplo, me dando condições de eu poder comer lá, né, cara? E não é tão simples, as pessoas acham que é só chegar e fazer, não é assim, tem que se manter, tem aluguel, tem um monte de coisa. Meu pai passou por uma crise financeira, né, nesse período, eu acabei tendo que morar em alojamento, isso foi uma coisa, foi um período bem brabo. Eu morava em um alojamento com uma galera, assim, bem complicado, pesado. Louco! E aí, assim, não me deixar influenciar por tudo aquilo. Pessoas até que eu amo muito, tá? Pessoas que eu gosto muito de verdade, tenho um carinho enorme. Cara, mas assim, são valores diferentes dos meus e assim, objetivos também diferentes dos meus, tá? Mas assim, gente do bem, gente boa. Acabou que, assim, passar por esse período lá foi tenso, assim, foi um período difícil. Eu ficava com a sensação de que, não sei se está valendo a pena, será que é isso mesmo? Mas quando eu pensava nas possibilidades do futuro, cara, era aquilo que eu tinha, assim. Eu falei, não, eu preciso, eu tenho que chegar lá. Eu aprendi a ser homem depois que eu fui pai. Mas homem que sentido que eu tô falando? De responsabilidade de verdade. Porque você cuidar das pessoas, eu acho que é obrigação de todo mundo. Você cuida do próximo, você cuida da sua família, dos seus amigos, as pessoas que você ama, você sempre vai querer se dedicar e cuidar delas. Mas você, Papai do Céu, hoje te dá a dádiva de produzir uma vida e ser responsável por ela. Aí é diferente, irmão. Aí eu acho que, assim, eleva o nível do seu pensamento. Você entende, assim, que aquela responsabilidade, o que der de errado ali, a culpa é sua, tá? Você não julga seu pai pelos seus erros jamais, mas se você vê seu filho cometendo uma besteira muito, muito grosseira, você fala, eu errei. Em algum momento eu errei, porque não é possível que ele não conseguiu aprender. Por mais que a gente sabe que vem a índole, vem o caráter, muitas coisas a gente ajuda a construir, mas muitas coisas vêm prontas. Porque você tem 2 filhos, você sabe que é uma experiência completamente diferente uma da outra. Não tem como se tu falar, os meus são muito, muito, muito parecidos, eu vou ficar assustada. Mas são totalmente diferentes. Coisas que vêm com as crianças. E nós sabemos que isso, em alguns momentos, não é tão simples, não é tão fácil de lidar, né, irmão? Mas é um aprendizado, cara, que todo ser humano deveria passar. Eu acho que a gente veio para reproduzir e nós temos que reproduzir nem que for uma vez, que é uma experiência que não vai ter igual. Todo educador que estiver até me ouvindo aí, as pessoas que têm sonho de ser professor, devia saber disso. A gente, quando é professor, o maior desejo da gente é passar no concurso público, não tem jeito. Né? E aí minha mãe é concursada no município de Teresópolis, minha mãe sempre falava comigo, não, você precisa estudar, depois fazer o concurso. E aí eu fiz todo esse processo. E aí o dia que eu passei no concurso, o concurso que eu fiz foi início de 2014, se eu não me engano. Passei, logo em seguida saiu o resultado, mas eu tive um problema, né? O estado do Rio de Janeiro teve um problema que eu fui nomeado só em 2020, cara, 2021. Fiquei 7 anos, isso me gerou uma revolta enorme. Eu não queria nem passar perto de sala de aula. Fui trabalhar nesse meio tempo como vendedor na rua, né? Trabalhei na autopeça do meu pai, mas eu não queria ir para a sala de aula de jeito nenhum, porque eu tinha a sensação de que tinham me tomado algo que era meu. Eu passei no concurso e não me nomeava. Eu já tinha sido convocado, tá? Tinha saído da convocação diária oficial, apresentei aqueles documentos, mas não realizava a nomeação por um erro administrativo que ocorreu, isso foi para a justiça, enfim. Sei que 6, 7 anos depois eu fui nomeado e vim trabalhar aqui. Mas assim, foi dureza. Foi um período que isso foi uma coisa que me marcou. Irmão, agora eu queria te pedir uma gentileza. Deixa um recado hoje, principalmente para a garotada, para as nossas crianças, para aqueles que querem participar, principalmente da educação, e tem aquele medo, tem aquele receio. O que você pode deixar hoje, um conselho para essa galera? Cara, vou falar aqui para a câmera, pode ser? Para quem estiver ouvindo a gente aí, principalmente que for aluno, que estiver estudando agora, né, que esteja lá como estudante. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Da Terra Hortifruti. Você que é de Teresópolis, não deixa de conferir o Da Terra Hortifruti. Hoje com deck para mais comodidade, para você que quer saborear um pastel excelente com caldo de cana. Nós temos também o Chalé das Tocas.
Você que pensa em se hospedar na região serrana, não deixe de conferir o Chalé das Tocas, com uma vista deslumbrante. Gostaria de agradecer também ND Revitalize, referência em estética e beleza. E gostaria também de agradecer ao nosso parceiro Milas Massas. Júnior, obrigado, meu amigo. A melhor pizza delivery da cidade. Fala família, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Voz na Cidade Podcast, a sua fonte de conexão, apoio e informação. Eu sou o Igor Bulhões e hoje nós estamos com um convidado mais do que especial, hein, família? Família, e para você que está aqui nos acompanhando hoje, tá? Não se esqueça, se inscreva no canal, tá? Usa aqueles trezinhos, curta, compartilha e comenta que estaremos trazendo outros episódios tão bons quanto esse para você, hein? Baltazar, seja muito bem-vindo, mestre, ao Voz na Cidade Podcast. É uma honra poder receber você aqui, meu caro. Se apresenta um pouquinho para a galera que não te conhece ainda e para aqueles que te conhecem também. E fala um pouquinho, Baltazar, para a gente, qual é a sua atuação hoje no nosso município? Obrigado, Igor. Obrigado a todos aqui que estão prestigiando o Voz na Cidade Podcast. Uma alegria estar aqui, tá um prazer estar com você aqui hoje, com o Celso. É muito bom poder participar de um programa que está fazendo tanto sucesso. Então, para quem não me conhece, eu sou Felipe Baltazar, sou professor. Atualmente eu atuo tanto na rede estadual aqui da cidade, eu leciono na área de Ciências Humanas lá no Colégio Coronel João Limoges, e também sou gestor, né, sou diretor no Colégio Cenecista Vale do Rio Preto, onde eu passo a maior parte do meu tempo hoje. Pô, que bacana, o Baltazar. E a gente estava comentando aqui, você veio de Teresópolis, né, meu irmão? Conta um pouquinho pra gente como foi essa mudança, o porquê que você fez essa transação de Teresópolis para São José. Então, Igor, pô, bacana isso, poder falar um pouquinho dessa história que acho que pouca gente conhece. Tem gente que sabe quem eu sou, mas não conhece a minha história, né? Então, quando eu estava ali próximo dos meus 15, 16 anos, meu pai comprou uma loja aqui em São José do Vale do Rio Preto, né? Eu sou natural de Teresópolis, passei minha vida quase toda lá, minha família de lá. E aí o meu pai fazia esse trajeto de ir e voltar, né? Sempre. Ele tinha mais uns sócios, né? Umas coisas assim. E aí quando foi em 2008, ele conversando conosco, né? Com a família, na nossa casa a gente tem o hábito de tomar as decisões sempre juntas, né? E ele falou, eu vou comprar lá a parte dos meus sócios e eu queria saber se vocês vão para São José junto comigo, porque eu não vou ter condições de manter uma casa aqui e ficar indo para lá, a gente vai ter que mudar todo mundo. E aí a gente topou esse desafio com meu pai, isso foi em 2008, mas nós nos mudaríamos em 2009. Entretanto, nesse período, cara, eu prestei vestibular, né, passei para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu estudei História, e aí é até curioso, porque meus pais se mudaram no dia 16 de março, para São José, e no dia 15 de março, um dia antes, eu estava me mudando para Seropédica para poder tá começando os meus estudos. E aí, nas 2 semanas, eu passei 15 dias direto lá, nas 2 semanas seguintes, quando eu voltei, eu já não tinha mais a minha casa em Teresópolis, né? Eu já tive que vir para São José do Vale do Rio Preto. Já conhecia pessoas aqui, porque é bem natural, né? Teresópolis é uma cidade irmã aqui, todo mundo convive, a gente transita muito. Mas foi assim, aí vim para São José e passei, né, os anos seguintes me dividindo entre Seropédica, onde fica a universidade, e a cidade de São José. Né? Foi quando eu me apaixonei pela cidade, comecei a desenvolver os meus amigos aqui, me relacionar com as pessoas daqui, conheci a minha atual esposa, né, os meus amigos, os meus pais também se estabeleceram aqui. E aí foi, cara, foi São José, assim, eu escolhi São José, mas acho que São José também me escolheu, porque eu fui muito bem acolhido aqui. Mas foi muito bacana, cheguei aqui já jovem, né, com 19 anos, e resolvi permanecer o resto da minha vida aqui, pelo menos enquanto eu puder, eu vou estar aqui na cidade. Pô, que bacana, que bacana. Eu estudei com o teu irmão no estadual, Edmundo Bittencourt, lá em Teresópolis, na época. E eu não sabia, cara. Então vocês perderam a casa de vocês naquela enchente de 2011, é isso? Não perdemos nossa casa, não. Quando eu vim para cá em 2009, quando eu disse que eu não tinha mais minha casa, foi 2009. Quando eu disse que eu não tinha mais minha casa, foi porque meu pai já tinha se desfeito da casa lá e a gente veio para cá. Já estava aqui. Agora eu fiquei, pô, não sabia que o Júnior tinha passado por isso. Na enchente de 2011 foi até curioso. Nós estávamos aqui, eu estava passando férias aqui e, cara, foi um negócio louco, né? Nunca pensei em vivenciar algo daquilo. Mas eu perdi contato com todo mundo, né? Então, o pessoal que estava lá, né, por exemplo, lá em Seropédica, lá no Rio de Janeiro, que eu estava criando
ali amizade com eles. O pessoal de Teresópolis não sabia nada do que estava acontecendo aqui, a gente não sabia nada do que estava acontecendo lá. Foi um desespero grande até a gente poder retomar o contato e saber tudo o que estava acontecendo. Mas graças a Deus, assim, não perdi nenhum familiar, ninguém próximo, mas, né, foi uma tragédia realmente. Infelizmente, tiveram alguns conhecidos que acabaram partindo nessa tragédia terrível. 2011, de fato, foi uma história muito triste, irmão, infelizmente. Irmão, vamos contar um pouquinho mais sobre você. Fala um pouquinho pra gente quando foi que você começou a amadurecer a ideia, querer estudar história, mais ainda, pensando em se tornar professor, porque eu sempre falo, professor não é para quem quer, professor é um dom. Porque você adquirir conhecimento é uma coisa, você ter didática para passar esse conhecimento é outra completamente diferente. Nós sabemos que, infelizmente, nem todos professores passam com tanta facilidade a didática como alguns, né? Porque querer ensinar é um dom, é um prazer muito grande, né? A gente poder passar o conhecimento, a gente poder ver as pessoas que estamos passando o conhecimento evoluindo, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história, essa decisão sua. Cara, a minha vocação, assim, de ser professor nasceu pelo amor que eu tenho pela escola. E isso passa lá pelo Edmundo Bittencourt, onde você estudou. Eu estudei a vida toda lá, cara. Eu nunca saí de lá. Eu entrei lá com 4 anos e saí com 19. Estudei a vida toda no mesmo colégio. Isso é raríssimo hoje em dia, né? Raríssimo, raríssimo. Raríssimo. Era na época o Edmundo Bittencourt, era um colégio referência lá em Teresópolis, era um colégio estadual, né? Era não, perdão, ainda é um colégio estadual. E naquele período os colégios estaduais eles ofertavam também educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e o ensino médio. Na época tinha ensino técnico, formação de professores. E aí meus pais conseguiram uma vaga para mim nessa escola. Eu entrei lá com 4 anos e saí com 19. E foi lá que eu me apaixonei pela educação, cara. Na realidade, antes de falar que me apaixonei pela educação, realmente eu me apaixonei pela escola. Eu gostava da escola. Eu não posso nem dizer para você que eu era aquele cara que gostava muito de estudar, mas eu gostava muito de estar na escola, eu gostava dos professores, eu gostava dos colegas, eu gostava do ambiente. A escola era um lugar muito bom para mim. Não foi sempre que eu gostei de estudar, cara, não era todas as matérias que eu gostava de estudar. Mas, assim, o ambiente me fazia querer estar ali. E aí eu fui descobrindo, despertando, né, o amor maior por algumas disciplinas, que aí é onde chega a história. Foi até curioso quando eu disse para as pessoas que eu iria fazer história, na verdade eu falava, ó, vou ser professor. Todo mundo achava que ia ser professor de educação física, porque eu sempre fui envolvido com esporte. Quando eu falava que ia ser professor de história, as pessoas ficavam, ué, mas de história, não sei o quê, tu gosta de ler, né? Tem aquela coisa. Eu falava, não, gosto, mas eu não fico falando sobre isso o tempo inteiro. As pessoas me conheciam muito mais pelo que eu produzia ali nas atividades esportivas do que propriamente nas atividades intelectuais. Mas foi uma escolha muito legal, sabe? Para mim, foi um divisor de águas. Do momento que eu decidi que seria professor, foi uma ruptura realmente na minha história, porque até então, cara, na realidade que eu vivenciava em Teresópolis, eu sou de uma realidade, assim, humilde, né? Uma realidade bacana, assim, nesse sentido, onde tinham muitas pessoas que vivenciavam tudo como eu. E aí, no lugar que eu morava, eu cresci hoje eu acho que é Jardim Fio, na época a gente chamava de Morro dos Fios, eu não sei como é que funciona. É Jardim Fio hoje, né? A gente chamava Morro dos Fios. Eu cresci ali e todos os meus amigos, cara, a gente não conversava em fazer faculdade, era uma coisa muito, muito distante da nossa realidade. Mas aí a gente sempre falava, não, vamos montar uma oficina pra gente, vamos fazer isso. Era aquela época dos carros tunados, né? A gente queria fazer alguma coisa nesse sentido. Mas aí chegou o ponto que eu falei, não, eu acho que eu vou fazer faculdade. Isso se deu através né, de influência, da influência de um grupo jovem que eu participei na igreja, onde tinham pessoas de uma realidade diferente da minha que falavam sobre isso, cara. E eu não sabia o que era uma universidade pública. Para mim, meu pai teria que gastar rios de dinheiro para poder estudar. Eu não entendia nada, cara, realmente era muito leigo. E aí essas pessoas foram me abrindo os olhos, né, sobre as possibilidades que eu poderia ter, o caminho que eu precisava traçar. Eu sempre muito atento aos que meus amigos me falavam. Eu acabei seguindo esse caminho, cara, e foi muito bom, assim, porque para mim, como eu disse, foi um divisor de águas. Aquilo, né, criou uma possibilidade ali de mudar toda a realidade da minha vida, né, de influenciar positivamente a minha família, as pessoas que estavam à minha volta. Então é uma trajetória da qual eu me orgulho muito nesse sentido, assim, a educação, eu escolhi ser professor para poder continuar na escola, que era um ambiente que eu amava. Inclusive, eu tinha o sonho de voltar um dia e dar aula no Edmundo Bittencourt. Hoje não é mais assim um sonho, é um desejo, talvez eu faça isso um dia, mas quando eu
fiz o concurso do estado, né? Passei no concurso, né? Surgiu a oportunidade de dar aula aqui no João Limões, que é um lugar maravilhoso, cara. E aí, assim, eu me apaixonei pelo João Limões de hoje. E o sonho, nesse caso, hoje, eu vivencio ele através dessa escola. Porque é muito bom, é bacana estar ali, estar participando tá podendo dar aula, né, com os meus colegas, diferente da atuação que eu tenho no Cenecista, por exemplo, onde eu sou gestor, né? Que foi outra coisa da qual eu me apaixonei, mas a gente pode até falar mais adiante, que eu acredito que você tenha coisa. Vamos chegar lá, né? Não, mas, cara, se tu deixar, eu falo 1h30 de podcast aqui. Então a gente não pode nem sentar muito junto, porque eu também gosto muito de falar. Aqui, mas vamos lá então, meu irmão. Fala um pouquinho pra gente, então, você já entrou em questão da sua faculdade. Fala pra gente aí, porque eu sei que sempre tem aquele período que marca muita gente, né? Conta um pouquinho pra galera, que eu tenho certeza que a maioria quer saber. O que mais te marcou, tanto na faculdade e pós-faculdade como professor? Cara, vamos lá. Eu acho que entrar na faculdade foi algo que me marcou. Permanecer nela, cara, foi muito difícil. Porque foi uma relação, assim. Eu vou te falar que eu me considero uma pessoa privilegiada, tá? Em vários sentidos. Claro que eu sempre corri atrás. Eu nunca fui um cara que as coisas veio fácil pra mim. Mas as oportunidades apareciam. Então, assim, o meu pai, foi um momento em que meu pai tinha condições de me ajudar. Eu muito embora eu estava fazendo uma faculdade que eu não precisasse pagar por ela. Mas meu pai podia me ajudar, por exemplo, me dando condições de eu poder comer lá, né, cara? Porque não é tão simples. As pessoas acham que, é só chegar e fazer. Não é assim, tem que se manter, tem aluguel, tem um monte de coisa. A despesa é outra, né? Meu pai passou por uma crise financeira, né? Nesse período, eu acabei tendo que morar em alojamento. Isso foi uma coisa, foi um período bem brabo. Eu morava em um alojamento com uma galera, assim, bem complicado, pesado. Louco. E aí, assim, não me deixar influenciar por tudo aquilo. Pessoas até que eu amo muito, tá? Pessoas que eu gosto muito de verdade, tenho um carinho enorme. Cara, mas assim, são valores diferentes dos meus e assim, objetivos também diferentes dos meus, tá? Mas assim, gente do bem, gente boa. Acabou que, assim, passar por esse período lá foi tenso, assim, foi um período difícil. Eu ficava com a sensação de que, pô, não sei se está valendo a pena, será que é isso mesmo? Mas quando eu pensava nas possibilidades do futuro, cara, era aquilo que eu tinha, assim. Eu falei, não, eu preciso, eu tenho que chegar lá. Durante o período que eu tive na faculdade, eu fui bolsista, né, cara, da CNPq e da FAPERJ, que são 2 órgãos de fomento do governo, que eles pagavam pra gente fazer pesquisa. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante na minha trajetória acadêmica, porque ali eu aprendi, cara, a entender sobre educação, a entender sobre pesquisa acadêmica, a me aprofundar, que isso é coisa que eu não aprendi na escola. Aí aquilo ali, assim, me ajudou muito para depois passar no concurso e tudo, e enfim. Né, o dia que eu me formei, eu não consigo esquecer, foi muito bom, de verdade, assim, foi uma sensação de dever cumprido, de que eu estava fazendo aquilo que os meus pais, né, tinham o desejo que eu fizesse e que eu tinha o desejo de fazer, principalmente. E depois da faculdade, cara, o momento que mais me marcou dentro da minha área de educação foi o dia que eu passei no concurso, né? Porque aí tu fecha com chave de ouro. Todo educador que estiver até me ouvindo aí, as pessoas que têm sonho de ser professores, vai saber disso. A gente, quando é professor, o maior desejo da gente é passar no concurso público, não tem jeito. Né? E aí minha mãe é concursada do município de Teresópolis, minha mãe sempre falava comigo, não, você precisa estudar, depois fazer o concurso. E aí eu fiz, cara, eu fiz todo esse processo. E aí o dia que eu passei no concurso, o concurso que eu fiz foi em início de 2014, se eu não me engano. Passei, logo em seguida saiu o resultado, mas eu tive um problema, né? O estado do Rio de Janeiro teve um problema que eu fui nomeado só em 2020, cara, 2021. Fiquei 7 anos, isso me gerou uma revolta enorme. Eu não queria nem passar perto de sala de aula. Fui trabalhar nesse meio tempo como vendedor na rua, né? Trabalhei na autopeça do meu pai, mas eu não queria ir para sala de aula de jeito nenhum, porque eu tinha a sensação de que tinham me tomado algo que era meu. Eu passei no concurso e não me nomeava. Eu já tinha sido convocado, tá? Tinha saído da convocação diária oficial, apresentei aqueles documentos, mas não realizava a nomeação por um erro administrativo que ocorreu, isso foi para a justiça, enfim. Sei que 6, 7 anos depois eu fui nomeado e vim trabalhar aqui. Mas assim, foi dureza. Foi um período que isso foi uma coisa que me marcou. Que bacana, que bacana. De fato, o cara fica chateado, fica revoltado, né? Porque o cara estudou muito, o cara viveu aquilo dali por um período bem longo, né?
Você viu o sacrifício que você fez para poder, de fato, se formar. A gente sabe que é complicado. Eu estudei em São Paulo na época, quando eu me formei em paisagismo. Eu vou falar para ti, eu não conseguia estudar todos os dias, né? Porque era muito longe, para mim era inviável. Então, o meu ainda tinha um período de férias. Você pegava, era o período intensivo, você pegava, ia janeiro, fazia janeiro o mês todo, de segunda a sábado. Só tinha um domingo, domingo era trabalho o dia inteiro. Eu não fazia outra coisa. Eu, pra você ter noção, eu ficava um mês. No primeiro mês que eu ainda era novo, tinha uns 19 anos, eu fiz um amigo, fui numa balada. Foi o único momento que eu consegui sair em São Paulo. Então, assim, é dia e noite estudando. Mais nada. Eu chegava, ficava um mês lá, voltava para casa. Em julho era de novo. Em janeiro, de novo. Eu fiz ela toda assim, nesse modo intensivo. Eu vou falar pra ti, pensei em desistir umas 10 vezes, tá? É muita pressão, né, cara? Porque tu pensa, assim, tem gente que... Eu falo isso com meus alunos ali do ensino médio e tudo, falo que, pô, vocês estão vivenciando uma fase boa. Agora vocês estudam sem aquela pressão do resultado. Vai chegar um momento que vocês vão ter que estudar pensando em dar resultado, cara. Não é só estudar. É ter resultado. Ter resultado é muito difícil. Quando você estudava, eu imagino que tinha um monte de outras pessoas lá também muito boas. Não, era só arquiteto, não sei o quê. E porque era um curso que era considerado o melhor do país. Então, eu estudei lá com a galera de Brasília, do Sul. Conheci uma moça chamada de uma cidadezinha chamada Arvorezinha. Nunca tinha ouvido falar. Uma cidade pequenininha, menor que São José. Linda a cidade, já mostrou algumas fotos na época. Tinha uma moça do Paraguai. Então, assim, isso, a cultura era incrível. Porque você trocar essa cultura aí, cara, era maravilhoso. É bom. Mas assim, a gente olha pro lado e pensa, caraca, meu irmão, eu vou estar disputando mercado com essa galera. Ué, é luta. E assim, eu pensava muito isso, porque a realidade das universidades naquela época, hoje as universidades, né, tá acontecendo um movimento aí meio complicado, mas assim, naquela época a realidade das universidades, entravam alunos ali, pô, muito dispostos, né, cara? Então eu olhava pro lado, tinha colega meu que falava 3, 4 línguas. O professor passava biografia em francês no quadro, e aí eu, pô, mal falava português, cara, português da roça, né? E aí eu falei, caramba, e agora? Mas assim, vou dar o meu melhor. E foi isso que aconteceu, tá? Eu tive uma excelente formação, me sinto muito satisfeito com a forma como, né, eu fiz a faculdade e tudo. Hoje, né, se eu fosse voltar a conversar com o Baltazar lá de 2009, com 19 anos atrás, eu faria um monte de coisa diferente. Não tem dúvida. Todo mundo, né? Mas assim, eu ainda consigo aproveitar e eu consigo entender que eu sou resultado do esforço que aquele cara fez lá. Então, assim, eu olho para trás e agradeço a persistência. Porque se ele tivesse desistido lá, eu não ia estar aqui agora, exatamente. Mas é experiência de vida, né, Baltazar? E tudo que a gente faz de errado, eu falo, o maior aprendizado que nós temos é com erro. Não tem aprendizado melhor. Porque você faz uma vez, deu errado, você faz duas, aí depende da sua força de vontade para seguir em frente, né? O resultado vem da tua força, irmão. O diferencial é esse, né? É isso. O cara que quer, ele vai conquistar, irmão. Às vezes, a gente falou já várias vezes sobre isso. Irmão, não tem dom, não tem talento. Irmão, a dedicação supera qualquer um. Aí nós sabemos disso. Agora, o importante é o quanto você quer. Você quer de verdade? Tinha um técnico meu que falava, depois eu até descobri que isso era frase de filme, mas na época ele falava pra gente assim, não é porque vocês merecem que o outro time vai entregar pra vocês. Vocês têm que ir lá e tomar isso, vocês têm que pegar isso, têm que querer. Não é só porque vocês merecem. E na época a gente entrava na quadra, né, vibrando por causa disso. Não, agora eu vou pegar o que é meu, mas é bem isso, né, cara? O mundo já era na nossa época e hoje mais ainda. Vai se destacar quem tem mais disposição para correr atrás, né, cara? Porque tá aí, as oportunidades estão aí, as possibilidades, né? Então cada um vai agarrar o que quer. É verdade, né? Essa, irmão. E fala o que quiser. Tem pessoas que ficam chateadas que às vezes eu falo isso. Eu falo, irmão, o mundo não é feito pros fracos, pô. Não é, tá? É, como diz o Zeca Pagodinho, o sol tá aí para todos, mas a sombra e a água fresca é para poucos, pô. E são os caras que correm muito atrás, tá? Tem gente que deu sorte na vida, a gente sabe que tem alguns, mas a gente conhece quantos, principalmente dentro do nosso município, que vieram do zero e estão num patamar diferenciado, mas foi com muito esforço, muita batalha. Teve alguns que participaram aqui que eu vivenciei, porra. Eu vi alguns aí, não preciso nem citar nome, mas os caras, tipo assim, subiram no morro com coisa pesada na mochila para poder trabalhar e se matando. Eu via e falava, porra, que vida do caralho. Olha só, o cara tá voando hoje. Mas São José é muito diferenciado nisso, cara.
Tem muita gente aqui que corre atrás. O povo de São José tem uma característica de ser muito trabalhador, né, cara? Muito. Aliás, tem características aqui que são muito peculiares. Se um dia a gente fosse conversar sobre isso, teria horas e horas. Porque principalmente pra gente que vem de fora, você consegue enxergar isso. Tem gente que acha que vai enxergar isso de forma pejorativa ou negativa. Muito pelo contrário, tá? A população de São José, o povo de São José, ele tem características muito positivas, cara, que são próprias da cultura da cidade. Por isso que eu escolhi São José para criar meus filhos, cara. E a nossa cidade é abençoada, né? A criminalidade é muito baixa, sabe? O povo é muito acolhedor, igual você falou. Cara, o povo de São José é bom de trabalhar aqui, é bom de viver aqui. Tu passa na rua, as pessoas te conhecem, é diferente, é muito diferente, cara. Hoje eu me sinto muito mais pertencente a São José do que a Teresópolis. Eu vou lá, eu gosto de Teresópolis, a minha família tá lá. Eu gosto de muita coisa lá. Mas não é a mesma coisa. Não, não é, Você não conhece é. ninguém, Não é. poucos. Eu tenho a sensação de que o pessoal que estudou comigo foi embora, cara, que eu não vejo mais ninguém, cara. Eu também não. Eu também Vejo mais tô aqui ninguém. há 10 para 11 anos, tá? É. Eu passo lá também e falo, caralho, não sei. Aí tem alguns locais que você conhece, alguns que trabalharam lá a vida toda, você passa e ainda vê, mas não é a mesma coisa. galera, né? E você tava falando do pessoal que a gente passa, a gente encontra em São José, a gente reconhece. Irmão, como que é hoje você vê os adolescentes, principalmente, que é uma fase um pouco mais complexa. Você sabe disso, que a gente passa por essa fase. Como que é você vê os adolescentes dentro da sala de aula? Como que é esse contato? Porque muitos deles na rua, tu sabe, a maioria hoje já estão meio pipa voada, né? Esse molecada hoje tem aquela garotada que é mais centrada e tudo mais, mas tem a molecada que é mais da brincadeira, da bagunça, não sei o quê. Mas hoje você sentar na sala de aula e falar, pô, eu sou o responsável pela educação desse moleque aí. Como é que é isso pra você, irmão? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, vou resumir numa frase que eu falo pra eles sempre. Eu falo, ó, eu já fui como vocês ainda não foram como eu. Então vocês não tentam me enrolar, não, porque aqui não tem espaço pra isso. Aí a gente quebra o gelo, brinca, né, com isso, mas assim, a realidade é a seguinte, ô Igor, a molecada, o que eles são na rua, eles são na sala de aula, eles são em casa. Eu acho que a gente tá vivenciando um momento onde a molecada, pessoalmente, é muito verdadeira. Eu acho que hoje os adolescentes eles vivem aí em dois mundos quando se trata de internet e vida real. A internet é um mundo completamente diferente para eles, né? Se comportam de maneira diferente. Até se você pegar uma foto deles do Instagram e ele real, são duas pessoas diferentes, né? Fico brincando isso com eles também. Tanto filtro, tanta coisa. Mas assim, verdade seja dita, os adolescentes eles têm esse comportamento peculiar. E muito embora eu brinque com eles, né? E olha, isso eu te falo com certeza. Eles têm hábitos muito diferentes daquilo que a gente tinha, né? São uma geração completamente diferente da nossa. Entretanto, eles são adolescentes, cara, como todos os adolescentes da história da humanidade foram. A diferença são os níveis de responsabilidade, conhecimento. E uma coisa eu te falo, assim, eu acho que na história da humanidade nunca teve um grupo, uma juventude tão cheia de informação como a que tem hoje. Não tem a menor dúvida disso. Entretanto, eu acho que é uma geração que tem muita informação e gera pouco conhecimento. Eles absorvem muito, mas não processam aquilo da maneira como precisa. Mas isso, cara, é assim, não é porque o aluno é ruim, é bom, não é isso não. É o volume, cara. É muita informação. Eles são suscetíveis ali, eles estão expostos a uma quantidade de informação muito grande o tempo todo. E eu, como professor, eu sou mais um dando informação para eles, cara. Hoje, eles têm tanto acesso à informação na internet, em tantos lugares, que eles não conseguem ver o professor como um produtor de conhecimento. Ele vê o professor como mais uma fonte de informação. E aí, como qualquer fonte de informação, o que eles fazem? Quando eles estão na dúvida, ou quando eles não se agradam daquela fonte, eles procuram outra. Então, o professor hoje, ele está muito mais num espectro ali de fonte do que de fim, do que de finalidade. Entende? E isso é uma coisa muito curiosa, porque na nossa época não tinha isso. O professor ele tinha um estereótipo, um arquétipo de autoridade muito grande, porque ele era aquele que não só ele merecia respeito por ser o mais velho que estava na sala de aula, mas pelo conhecimento que ele tinha, cara. Tu ia ficar debatendo com o teu professor? O cara sabia tudo, pô. Não tinha nem como Pelo menos isso era a ideia que a gente tinha, né? Ele passava, a gente acreditava naquilo que ele dizia da forma como ele dizia. Hoje não, hoje, pô, eu sou só mais uma fonte de informação. Muito embora, né, e aí cada professor ele tem que ter esse carisma ali com seus alunos de se tornar a principal fonte, aquela pessoa de referência que o aluno vai procurar para saber de determinados assuntos, para saber a sua opinião, mas ele deixa claro quando ele te pergunta qual a sua opinião.
Ele não tá perguntando o que é aquilo, ele quer saber o que você pensa sobre aquilo, porque ele já viu outras 3, 4 pessoas que pensam sobre aquele determinado assunto. Então hoje eu acho que o maior desafio, pelo menos na minha relação dentro de sala de aula com os meus alunos, é esse, cara. É fazê-los entender o meu papel ali nessa geração de informação, na geração do conhecimento, né, na forma como eu cobro deles, porque hoje eles têm acesso a tudo e sem nenhum tipo de cobrança, sem nenhum tipo de responsabilidade, né, de troca. E a sala de aula não é assim, não tá ali só para eu falar. Ali tem que ter uma troca, cara. Eu tenho que ter de volta aquilo que eu tô dando para eles, entendeu? Acho que o desafio é esse. Não, com certeza. E essa troca de experiência, principalmente com os alunos, é muito bacana, né? Porque às vezes o cara fala, é porque um professor ele já tem o conhecimento e tudo mais. Todo mundo tem algum conhecimento para ser passado, irmão. E a gente tem que estar sempre aberto a isso. Às vezes é uma informaçãozinha básica ali, principalmente, eu te falo porque minha mãe também foi professora, né, em Teresópolis, e às vezes a gente tinha, eu acompanhei ela em alguns momentos, e às vezes tinha algumas coisinhas, principalmente da zona rural, sabe? Os produtores, o pai produtor e não sei o quê. E às vezes a gente comentava algo sobre saúde, não sei o quê, ele vinha, ele dava uma aulinha sobre aquilo, sobre alimentação, sobre isso, sobre aquilo, o que o pai usava, a questão de agrotóxicos, não sei o quê. Pô, se eu ouvir isso de uma criança de 10, 12 anos, fala, caraca, eles, olha só que bacana, já tem essa consciência, né? Já vem com isso com ele. Hoje, uma coisa que me preocupa muito, que você estava falando, a questão da informação que as nossas crianças recebem, é que devido a essa quantidade de informação, principalmente a IA, tudo mais que está vindo agora, já está ficando difícil da gente saber de fato o que é verdade, o que é mentira. E nós sabemos que, principalmente no nosso município, culturalmente, não tem aquela cultura de querer adquirir conhecimento na fonte, em ler, estudar e pá. Então, assim, isso é uma coisa que me preocupa. Porque a galera joga qualquer tipo de informação e tu sabe que é uma mentira contada 10 vezes acaba se tornando verdade, pelo menos na cabeça daquela pessoa, né? Então isso é uma coisa que me preocupa muito. E qual é o conteúdo que eles têm acessado? Isso é uma coisa que eu tento acompanhar o máximo possível o Miguel. Mesmo assim, tem hora que você se perde um pouquinho. Porque você vê hoje, tem alguns conteúdos hoje que você vai acompanhar, até alguns youtubers, não sei o que, julga, não sei o que você vai olhar, tem algumas pessoas bacana que estão ali só para produzir aquele cenário ali para ganhar visibilidade, e tem alguns que estão ali para promover o mal. Sim. Então, assim, você conseguir diferenciar. Na nossa época, pelo menos, não tinha isso, né, Botadão? Era menos pior, né? Era diferente. Existia maldade no mundo, existia, mas era muito menor, né? Na verdade, a internet ela deu voz para todo mundo que é mal. Antigamente já existia maldade, mas essas pessoas, assim, eram menos pessoas tendo voz. Assim como também as coisas boas, tá? Claro, não. Foi criado para as coisas boas, mas as coisas ruins vêm junto, não tem jeito. Eu acho assim, na nossa época, a manipulação já existia, porque já existia o jornal, a desinformação já existia, porque né, os jornalistas às vezes faziam isso, os jornais faziam esse papel. Existia aquela coisa da fofoca, eu acho que isso nem é particular de São José, tá? Muito pelo contrário, eu acho que é uma questão mundial, as pessoas tendem a isso. Mas a internet, cara, ela tornou isso muito pior. Ela deu voz para todo mundo que fala, que quer falar o que... A internet, na verdade, ela criou um monte de especialista. É bem assim. Sim, tem um antropólogo famoso, cara. Eu vou me recordar o nome dele já já. Ele é muito... A gente estuda muito ele na sociologia e na antropologia. Que ele fala que a internet ela deu voz pro imbecil da aldeia. Já ouviu falar nessa analogia? O que é o imbecil da aldeia? O imbecil da aldeia, ele conta essa história, que ele foi visitar uma aldeia, né, de um determinado lugar, e ele passou e ele viu um cara, que o cara parece que ele ficava tirando flechas, e assim, esse antropólogo, ele via lá as flechas na árvore, e via que ela estava sempre no centro, assim, do alvo, né? O cara acertava tudo no centro do alvo. Humberto Eco, exatamente, obrigado. Ele deu essa declaração, se eu não me engano, quando ele recebeu um prêmio. O Humberto Eco, ele dizia que ele não entendia por que esse homem, assim, parecia que ele acertava sempre a flecha no centro, mas ninguém dava ideia para ele. E aí um dia ele tentou entender o que estava acontecendo ali. E aí o pessoal da aldeia falou assim, não, mas a gente dá ideia para ele não, porque ele é um imbecil da aldeia, ele é um imbecil. Mas como ele é um imbecil, o cara que acerta tudo, né, que parece alguém muito bom no que faz, aí eles foram explicar o que ele fazia. Na verdade, o que ele fazia? Ele atirava a flecha, onde a flecha batia, ele ia lá e desenhava o alvo. O alvo e volta. Então ele sempre acertava o centro.
O que é a internet hoje? Cara, a internet é o terreno do imbecil da aldeia. O cara é especialista em tudo, ele fala sobre tudo e ele cria uma narrativa como se ele tivesse certo em tudo. A gente tá vendo isso, cara, não vou entrar nesse mérito aqui não, pra não criar polêmica, mas assim, a gente tá vendo esse cenário político à torta e à direita, a gente tá vendo esse cenário, no cenário educacional você vê isso, cara. Tem pessoas que sustentam o argumento que claramente tá errado, não tem sentido. A própria ideia de que não existe certo e errado é isso. É o cara pegar, tirar a flecha pra qualquer lugar e desenhar o alvo e falar que eu tô certo, é claro que eu acertei, você que tá errado, do meu ponto de vista, da minha perspectiva. Lá no Cenecista tem uma professora que ela ri muito, porque eles me pediram para aplicar uma prova de matemática um dia, me deram a prova pronta, né? Falou assim, a professora não ia, falou, você pode aplicar a prova? E eu, como diretor da escola, ele falou, não, pô, aplico, pode ficar tranquilo. Só que era uma prova de matemática. E eu, cara, domínio de matemática é zero, é só as 4 operações básicas mesmo. E aí eu cheguei na prova, entreguei a prova para as crianças, e as crianças tinham dúvida. Ficava, professor, isso. Eu falei, hoje não adianta nem tirar dúvida contigo, porque... Tinha história. eu sou péssimo. Aí eles vinham, o que tu acha que isso aqui tá certo, não sei o quê, e resumindo. Eu peguei as provas todas, olhei, depois que eles me entregaram, entreguei para a professora de matemática e falei, tá aí e tal. Ela falou, o que tu acha? Só que tinha um monte de professores junto, né, na sala dos professores. Falou, e aí, o que tu achou? Eu falei, olha, na minha lógica, eles foram bem. Pô, a molecada tinha ido mal na prova. Aí ela falou assim, a tua lógica é péssima. Eu falei, pois é, a minha lógica é terrível. Era a lógica do imbecil da aldeia, né? Pô, eu achei que... Eu vi um número lá, falei, acho que isso aqui tá certo. E não é. A internet hoje produz muito isso, cara. Eu sempre lembro dessa analogia quando eu abro lá Enfim, abri os comentários, cara. Tu entra em qualquer coisa e vê o comentário, todo mundo sabe de tudo. Se você for médico, estiver falando ali de suplementação alimentar, vai ter 20 pessoas embaixo falando que você que tá errado. Aí tu entra lá, o que o cara faz? O cara é professor de história, pô, o cara tá lá falando de suplementação alimentar. Pô, tá entendendo? É isso. A internet deu espaço pra isso, sabe? A gente, nós enquanto adultos, a gente critica a molecada. Mas, pá, deve ser um desafio muito grande estar na pele deles, tá? Porque tu imagina ter que processar isso tudo, Igor. Na nossa época, cara, a nossa expectativa era só o desenho que ia passar no outro dia de manhã. É isso aí. Entendeu? Qual que era o próximo episódio e tal. Verdade. Pô, E tinha um horário regradinho. Regradinho. TV Globinho ali, acabou. Eu tenho um filho de 12 e um de 8, o Bento e o Benjamin. Eu falo, vocês nunca vão passar pelo que eu passei, rapaz. Tu tá assistindo ali aquele desenho todo, né? Porque era Dragon Ball, né? Aquela coisa toda. Quando chegava no final da luta, voltava pro início, cara. Voltar pro início, tu tinha que assistir mais 6 meses de novo pro cara liberar outra temporada. Pô, vocês nunca vão passar por isso. Vocês não sofrem expectativa, não são frustrados, cara. Tu viu o que era? Né? A gente não precisava que a vida frustrasse a gente, não. Tudo frustrava, cara. Tava tudo acontecendo. Se vingou, se tornava alguém, né? Não tinha pra onde correr. Não tinha pra onde correr. Que bacana, irmão. E de fato, ó, eu sou um cara que sou muito feliz pela minha infância também, principalmente porque foi aqui em São José. Eu também tomei a mesma decisão de você, de criar o meu filho aqui, porque hoje eu chego às vezes tarde do trabalho, 5, 6, 7 horas da noite já, né? Em casa, o meu moleque tá na pracinha brincando, pô. Eu não tô preocupado onde ele tá. Ele tá com os amiguinhos, tem 2, 3 mães olhando. Você chega, Igor, se não tiver aqui, tá aqui em casa. Tá? Pode ficar tranquilo, vai estar aqui com meu filho. Se não tiver aqui, tá aqui do lado. Então você chegou ali, às vezes na pracinha, eu grito, Miguel, já respondeu, né? Uma casa me responde. Não, Igor, tá aqui comigo, não sei o quê. Então, assim, e nós sabemos que a criminalidade não é mais zero no nosso município, mas é muito baixa, pô. É muito baixo, a gente ainda controla. Ainda tem uns caras matutão aqui dentro que ainda tenta segurar um pouquinho, porque se der mole, dependendo do cara ruim que vier, ainda vai encontrar um empecilho e não vai ser nem na polícia, tá? Já fica o recado dado aí pra nem vir, tá? Não. Então, e a galera, então assim, isso é muito bacana. Não, nós temos que cuidar do nosso povo, irmão. Eu sempre falo, a gente fala sempre aqui, irmão, se você tá aqui e não pode servir, você não serve pra estar aqui, pô. Você tem que servir, é o nosso povo, é a nossa cidade. Eu não tô preocupado. Baltazar, você sabe o quanto a gente sofreu para chegarmos aqui onde nós estamos, tá? Eu quero dar a oportunidade para que meu filho possa chegar da mesma forma. Eu quero que meu filho tenha 9 anos de idade, que ele possa pegar um ônibus na Barrinha e vir poder estudar sem eu ter dor de cabeça. Esse dia eu fui botar meu moleque no ônibus, que ele faz um acompanhamento com a psicopedagoga. A questão da base educacional, estou tentando impulsionar o máximo que eu posso, ele está fazendo um acompanhamentozinho aqui em São José. Eu fui botar num ônibus, o motorista do ônibus olhou pra minha cara, ele vai sozinho? Eu falei, rapaz, tem 9 anos, maluco. Eu falei, não, tudo bem.
Assim, o motorista ficou espantado do meu filho entrar com 9 anos sozinho no ônibus. Eu falei, pai, não é Isso era possível. comum, né? Peraí, rapaz. Eu comecei a estudar no colégio São José na segunda série, pô. Eu vinha de ônibus. Segunda série, eu não sei, na época. Hoje é terceiro ano. Terceiro ano há quantos anos? 9, 10? Mais ou menos isso, não é? 8, né? Terceiro ano, 8 anos, ali de 8 pra... Terceiro 8 ano, pra 9, é. Então, eu tinha 8 anos, eu já vinha pra cá, pô. Mas sabe o que aconteceu, Igor? Eu não lembro, porque aí eu não vivia aqui nessa época. A Teresópolis é um pouquinho diferente por conta da questão regional, né? Uma cidade maior nesse sentido. Mas aqui tem muitos colégios, por exemplo, que ficam no bairro, né? Cada colégio tem vários bairros com colégio. E aí o pessoal não andava, a criançada não anda muito de ônibus sozinho. Mas lá em Teresópolis, por exemplo, eu disse que eu estudei no Edmundo a vida inteira, mas eu não morei no FIU a vida inteira. Eu morei em vários bairros, cara. E a gente tinha que dar um jeito de ir pra escola. Então é comum você ver criança andando em ônibus coletivo, sozinho. Porque lá também não tinha aquela figura do ônibus escolar, né? Que igual tem aqui. Na verdade até tinha, mas aí tinha umas particularidades que eu não sei nem te explicar tão bem, porque eu era muito novo naquela época. Mas eu acredito hoje, com o conhecimento que eu tenho, que seja por conta de uma questão rural. A galera que morava mais na zona rural tinha ônibus, e a galera que era da zona urbana tinha que usar o transporte coletivo que eles davam o passe. Então, assim, tu via criança andando de ônibus, tinha pais que levavam, tinha gente que levava a pé, mas era natural. Hoje não tem tanto isso também por conta desses colégios. Eu não sei se no passado já era assim, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu não estou enganado, em 2017 você começou a participar da política, tá? O que te incentivou, cara, a entrar pro cenário político? Porque você vem da base educacional, como professor. Eu sei que isso daí é uma pauta muito bacana. Nós precisamos de mais políticos que tenham esse conhecimento que você tem, até para estar gerenciando, administrando um pouco melhor a nossa cidade, nosso município, tá? Mas o que te incentivou a participar da política? Oi, Igor, vamos lá. Desde a minha formação acadêmica eu gosto de política, tá? Mas não política da maneira como a gente entende aqui. É a política do ser público, ser um homem público. Mas, assim, os meus estudos na faculdade, eu participava sempre de núcleo de ciência política. E aí a gente falava dos primórdios, falando dos intelectuais da política, né? Maquiavel, Thomas More. Sempre estudei essa composição da ideia que existe de política hoje, atualmente. Mas o que me impulsionou para a vida pública também passa pela educação. O que acontece? Ali em meados de 2015, 16, cara, houve um momento ali da, da organização dos Conselhos Nacionais de Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselhos Nacionais, não, perdão. Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual e Conselho Municipal. E as pessoas estavam trabalhando, na época estava muito em alta o governo do PT, aquela coisa toda. Ali, nesse período, se eu não me engano, era era o final do governo da Dilma e início do governo Temer. Posso estar errando ali alguma coisa disso. Mas assim, tinha aquela herança ali do governo do Lula todo, o MEC todo trabalhando para colocar ideologia de gênero na cartilha escolar. E na época, eu muito envolvido ali, sempre fui muito envolvido com as questões pastorais da Igreja Católica, da qual eu faço parte, né? Tinha uns movimentos que cuidavam desse tipo de assunto. Então a gente fazia missão para conscientizar as pessoas sobre os perigos, né, de ter esse tipo de ideologia nas cartilhas, né, como isso seria implementado. E aí, um pouquinho mais à frente, teve uma briga ali sobre a questão da BNCC, que eles estavam incluindo na Base Nacional Comum Curricular. Isso não só para ideologia de gênero, mas algumas outras questões ali que a base mais conservadora e cristã não acreditava, né? Então, eu oriundo desse movimento, né, determinado dia, um grupo de pessoas chegou para mim e para outro rapaz na época que estava aqui na cidade, era o Gustavo. Ele hoje, eu não sei a cidade que ele mora, mas ele virou missionário da Canção Nova. A pessoa chamava ele de Gustavo Sapão. Não sei como é que vocês conhecem, mas é o Gustavo Rocha, se não me engano. Um amigo meu, eu chamava ele de Gustavo, né, então não sei muito, mas eles chegaram pra gente e falaram, olha, a gente precisa tentar ter um representante legislativo ali que seja da nossa base. E aí a gente conversou, eu e o Gustavo entramos no processo que a gente chama de discernimento na Igreja Católica, que é um processo ali de conversa e oração. Até que em determinado momento o Gustavo falou, isso não é para mim, eu quero ser missionário lá na comunidade da qual ele faz parte hoje. E eu fiquei com essa missão.
Já era uma coisa que eu gostava, não vou falar pra você que eu não fiquei feliz com o convite, eu gostei e tudo, mas, cara, foi muito desafiador, foi um processo meio tenso, assim, eu fiquei com medo de aceitar, a minha esposa extremamente contrária, aí, não quero que você vá, tal, mas respeitou também minha decisão, e aí, tanto que eu fui eleito com esse apoio, né, dessa base das pessoas ali que me ajudavam, principalmente o cenário ali o cenário religioso. E aí, posteriormente, eu coloquei esse mandato à disposição, principalmente nessa questão da educação, na época da divulgação dos impactos que estavam tendo na Base Nacional Comum Curricular. E aí, eu fui dar palestra na Câmara de Petrópolis, tive em grupos de vereadores ali de juventude, em Miguel Pereira, Paulo de Fronten, lugares assim. Teresópolis também a gente fez um movimento nesse sentido. Foi basicamente isso que me levou para a vida pública ali em 2017. Bacana, bacana. Então você sempre foi político, né? Na verdade. É porque, na verdade, a pessoa de fato que quer se tornar um político geralmente já vem da infância, né? O cara já vem com esse entusiasmo, com essa vontade de querer ajudar o próximo. Os políticos que eu tô falando, os políticos que merecem estar lá dentro. Não grande parte, a grande maioria que está lá dentro, que é bom a gente evitar até o nome. Mas tem muito político ainda que eu acredito que seja com esse princípio de ajudar de fato as pessoas que necessitam, ajudar os municípios, ajudar o país, tá? Irmão, você veio como professor, passou pela política, tá? E hoje você está como gestor, certo? Como foi essa transição para você de sair de uma sala de aula e se tornar um gestor de um colégio? Então, especificamente lá no Cenecista, eu nunca trabalhei na sala de aula. Eu cheguei lá já sendo diretor. Eu fui convidado e aí eu assumi a direção da escola no final de 2023. A minha experiência com gestão escolar ela se dava pela Secretaria de Educação, né, que eu tive ainda na vida pública. Porque o que acontece, Igor, tem muita gente que não sabe disso, tem gente que sabe, mas as pessoas têm medo de falar. Então eu vou falar aqui em primeira mão no podcast aqui sobre esse assunto. Em 2019, cara, eu quebrei um paradigma aqui na cidade. Eu e o Gilberto, que era prefeito na época. Eu me licenciei da Câmara e me tornei secretário. Então, assim, nas palavras de algumas pessoas, eu abandonei o meu mandato. Mas, na realidade, eu não estava abandonando o meu mandato. Eu estava me licenciando para atuar como secretário municipal. Por que eu fiz isso? Porque eu entendi, nesse processo de me tornar vereador, né, e de estar na Câmara Legislativa, eu entendi que a minha vocação não era aquela. A minha vocação, muito embora eu estivesse ali numa missão no Legislativo, eu não estava conseguindo, no meu entendimento, tá? Foi uma avaliação pessoal mesmo, uma autoavaliação junto com a minha família e com essas mesmas pessoas ali que naquele momento, né, tinham me impulsionado a ser vereador, a me candidatar, na verdade. Eu entendi que aquilo não estava sendo para mim, eu não estava desempenhando o meu papel da maneira como eu precisava, sabe? Eu estava deixando a desejar, pelo menos na minha autoavaliação. E isso não estava me deixando feliz. Eu estava entendendo que eu não estava fazendo bem para o município que eu precisava fazer, as coisas não estavam acontecendo. Então, assim, na época houve muita especulação. Tá saindo porque viu muita coisa errada. Não teve nada disso. Não teve nada de muita coisa errada, não teve ameaça, não teve nada. Foi só um entendimento realmente de que eu não cabia naquele espaço, entendeu? Não era para mim naquele momento. Gostava das pessoas que estavam lá, tanto que são pessoas que eu tenho contato até hoje, mas não cabia para mim. E aí eu fui pro Poder Executivo. No Poder Executivo eu me encontrei, cara, eu gostei muito. E aí ali eu trabalhei como secretário de governo, que é chefe de gabinete, né? Secretário de esporte. E por último, que para mim foi assim, a maior presente que eu tive nesse período, eu fui secretário de educação. E gostei no período que eu estava lá, acho que foi bacana, onde eu tive meu primeiro contato com gestão. Mas aí surgiu a oportunidade, né, de aceitar esse desafio para ir para a gestão do colégio particular. Aí eu fiz uma avaliação, né, junto com a minha família, e entendi que aquilo era o melhor para mim naquele momento, no final de 2023. E aí tô lá até hoje. Cara, eu gostei muito, assim. É uma experiência muito legal. Eu cheguei no colégio Cenecista no final de 2023, né, foi um período muito difícil essa minha transição para lá, não foi fácil, tá por N motivos ali, que envolvem a rede, as pessoas, enfim, mas fui acolhido, muito bem acolhido pelos alunos, pelos pais dos alunos, todo mundo ainda muito desconfiado da minha chegada, né, o que está acontecendo, tinha gente que achava que a gente ia municipalizar o Cenecista, porque tinha o secretário, que era o antigo secretário de Educação, assumindo a direção da escola, mas não tinha nada disso, muito pelo contrário. Eu fui para lá porque realmente, assim, eu entendi que eu estava cansado da vida pública e surgiu a oportunidade de trabalhar na rede privada, né, da forma mais honesta possível. Foi isso que eu fiz.
E aí fui, né, exercer o meu papel lá de diretor. Tinha uma equipe lá, né, tem até hoje, porque eu mantive a mesma equipe que estava na escola, né, a gente só acrescentou mais pessoas, graças a Deus. E aí, a partir daquilo, eu comecei a executar um projeto de expansão para a escola. Projeto esse que eu apresentei no processo que eu participei para poder me tornar diretor lá do Cenecista. Porque não foi assim, o cara me viu e me chamou. Não funcionou desse jeito, né? Houve uma conversa, houve um processo, nunca é tão simples. Houve uma conversa, eu precisei, né, ser sabatinado aí por alguns superiores lá da Senec, alguns diretores da Senec, que fazem lá a sabatina de educação. Eles ajustaram tudo, né, entenderam o meu perfil, e eu fiz a apresentação de um plano, né, de retomada de crescimento do colégio. O Cenecista já foi no passado uma escola que tinha mais de 400 alunos na cidade. Quando eu peguei o Cenecista em 2023, ele estava com 70 alunos. E aí, assim, não é que existe um culpado, não existe culpado no processo. A gente vivia um momento delicado, vive até hoje. O momento econômico do país não é excelente. Muito embora São José, cara, seja uma ilha no meio desse deserto aqui. Nossa cidade é muito produtiva. Rapaz, então, mas a cidade não é produtiva só Não, o povo é trabalhador. Então, exatamente. A cidade produz em todo sentido, cara. São José produz intelectualmente, produz, né, na agricultura. São José produz trabalho na agricultura. Eu vou te falar que São José consegue produzir bem-estar, cara. Sim, que é uma das coisas mais difíceis que você encontra. Então, assim, é uma cidade que tende a ser muito próspera. E eu baseei o meu plano de retomada da Senec nessa prosperidade, assim, nessa possibilidade, né? Claro, tem muita coisa para acontecer ainda, mas a gente vem dirigindo a escola nesse sentido. Esse ano eu acho que a gente alcança ali um número de 150 alunos. Pô, que maravilha aí. Basicamente já dobrou os alunos. Não, atualmente a gente praticamente dobrou, agora a gente passa. Se tudo correr bem. Bacana, irmão. O Baltazar, e deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Você, como gestor hoje, né? Você ainda está atuando no estadual. Sim. Então, como é que você faz para conciliar a sua vida, além de ser gestor de um colégio, ainda ter que dar aula em outro, porque aí são duas coisas bem diferentes, né? Cara, para mim é muito bom, porque assim, um me dá descanso do outro. Um alivia a cabeça. Cara, eu gosto muito de estar em sala de aula. Gosto muito mesmo. E na Senec eu não posso. Porque eles não abrem esse precedente para o gestor estar em sala. Então, na Senec eu me ocupo do trabalho administrativo, do bem-estar da escola. E no Limonge eu sou dirigido. Pela Soninha, pelo Alex, que são diretores lá. Que fazem um trabalho muito bom também à frente do Limonge. E para mim é bacana, cara. Sabe por quê? O que acontece? Eu não perco a essência. Tu tá no chão de sala de aula, é a melhor coisa que tem. Era quando eu era secretário de educação e continua sendo como gestor escolar também. Porque você não perde a sua essência. É na sala de aula que a educação acontece. A educação não acontece só no burocrático. O burocrático, ele faz tudo acontecer. Eu falo isso com meus professores lá na Senec. 95% dos problemas da escola, eles nem sabem que existem. Eu seguro tudo na minha sala. O pai, às vezes, que está mais insatisfeito, precisa conversar, ele vai na minha sala, a gente conversa. Aí eu pego aquilo, né, aquele diamante bruto que me é entregue, assim, eu dou uma lapidada e chego no professor para poder resolver o problema. Mas por que eu faço isso, Igor? Porque eu quero que o meu professor esteja ocupado só de ensinar, cara. Só de dar o melhor para as crianças, entendeu? Eu quero que aquele professor, a única coisa que tem que estar na cabeça dele é que ele tem que chegar em sala de aula e fazer o trabalho dele bem feito, dar carinho para as crianças. Porque estar em sala de aula também não é só passar devendo quadro, não é só ensinar. É ter troca, cara. É ser humano, é estar ali, sabe? E isso é o que eu peço para meus professores. E isso também é o que eu procuro vivenciar na minha sala de aula, quando eu tô. E aí, assim, o que é o meu equilíbrio? É entender o que o professor passa ali quando eu estou em sala de aula para tentar ajustar aonde eu sou gestor. Uma coisa serve a outra, entende? Até para eu compreender melhor quando o meu gestor lá no Limonge, né, ele precisa tomar uma decisão, né, que às vezes, pode ser mais duro, alguma coisa nesse sentido, mas eu, como professor, acabo entendendo e falo, não, lá na minha escola também eu vou precisar tomar esse tipo de decisão, então ele tá certo. Então, assim, uma coisa compensa muito a outra, cara. Educação, o Igor, ele é uma engrenagem, cara. A coisa funciona... É uma coisa só, essa de ser gestor, de ser professor, no fundo todo mundo é educador, cara. Desde da tia que faz a merenda, ela tá educando. Eu vou te falar que às vezes ela tá educando mais do que a gente tá na sala de aula de várias maneiras, sabe? Porque ela educa no sorriso, ela educa no amor, ela educa às vezes no falar, menino, bota esse pé pra dentro da mesa. Entendeu? Ela tá educando. Tá todo mundo, na educação tá todo mundo educando. Na verdade, assim,
Aí a gente tem que separar a educação de conhecimento, né? Educação é função da família. E por que é função da família? Porque é amor, cara. Educação é amor. Então, a escola ela também educa, mas ela não está lá só para educar. A gente também está para passar conhecimento. Então, tem um momento em que você precisa ser duro, que é a mão forte ali do conhecimento, de exigir disciplinas e tudo, mas tem hora que a gente educa com amor também, que é no convívio. Quantas vezes eu já não abri mão na hora que eu estou em sala de aula? Às vezes eu costumo dar aula à noite, né? Por conta dessa carga horária toda, de tudo isso. Às vezes eu estou dando aula, aí tem pessoal da educação de jovens e adultos, a galera que chega cansada, pô, o nego trabalhou o dia inteiro, vai chegar na escola para estudar, e o professor de história, tu imagina, passando 2 quadros de dever no quadro, falando lá, né, passando um monte de coisa, falando para os caras sobre Egito Antigo. Eles estão cansados, cara, eles não estão, às vezes, tão disponíveis, tão dispostos a ouvir o que eu tenho para falar nesse sentido. E aí, cara, eu acho que educar é estar no momento em que tu chega nesse ponto, você vislumbra que teus alunos estão desse jeito, é você recuar e falar para eles, não, pô, vamos fazer o seguinte, vamos escutar uma música hoje, vamos trocar uma ideia. Me fala como é que foi teu dia, vou te contar como é que foi minha trajetória. Muitos dos meus alunos já ouviram a história que eu contei para vocês aqui hoje, cara, de como eu fui para faculdade, como é que aconteceu. Muitos alunos meus, graças a Deus, já consegui influenciar a pegar um caminho parecido. E eu vou te falar que eu não sou o único, não. Isso que eu tô falando, eu sei que se reproduz em várias salas de aula. Tem muitos professores aí que pô, são mais humanos do que professores nesse sentido, sabe? E o bacana é que você contando a sua história, né, pra galera lá, pra molecada, acaba se tornando um incentivo, né? O cara começa a olhar para você e se espelhar em você. Isso é uma coisa muito bacana. O cara vê e fala, poxa, ele passou por... às vezes, a dificuldade que você teve nessa trajetória, alguns estão enfrentando nesse momento. O cara fala, pô, mas ele passou por tudo isso que eu tô passando, por que eu não posso chegar lá? O cara que tem força de vontade, de fato, por pior que seja o momento dele, ele vê que existe uma luz no final do túnel. Alguém tem que te falar que você pode, cara. Entendeu? Ó, vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu me formei lá no Edmundo Bittencourt, no EJA, na Educação de Jovens e Adultos. E aí, quando eu estava lá no meu último ano, perto de me formar, tinha um professor de história na época, que ele falou pra galera da minha turma, assim, a turma era lotada, devia ter uns 30 pessoas. Pô, todo mundo trabalhava na turma, cara, todo mundo, sem exceção, não tinha ninguém à toa ali, todo mundo trabalhava e ia estudar de noite, pessoal cansado, tinha gente já bem mais velha, de 50, 60 anos ali que estava fazendo, tinha gente que era moleque, né, ali 18, 17, 18 anos. Teve um professor que falou pra gente assim, vocês tem que escolher um curso aí de marceneiro, de pedreiro, de padeiro para fazer, porque vocês não vão conseguir fazer faculdade, né? Com o que vocês sabem, não dá para fazer. Cara, aquilo foi uma porrada no estômago da gente. Nada contra, muito pelo contrário, tá? Eu acho que, pô, o cara que quer ser padeiro, pedreiro, marceneiro, qualquer coisa ele tem que ser e ser o melhor. E tá muito bom. Tem gente que vai ficar milionário fazendo isso. Não entenda que eu tô desmerecendo nada, não é isso. Mas o cara tava desmerecendo na fala dele, ele tava desmerecendo essas profissões como se fossem profissões que a gente tinha que escolher porque não conseguia fazer outra coisa, e desmerecendo a gente, cara. Como se a gente não fosse conseguir. Eu falei, não, peraí, mas eu posso. Ele era um professor que tinha se formado na FRJ. Eu falei, não, mas eu posso, cara. Eu não discuti com ele, não. Porque nem era do meu... Não, cara, não era da minha natureza ficar discutindo com o professor. Assim, eu fui muito educado para ser... Para não debater, eu ficava naquela. Mas eu falava, pô, não é assim não, cara. Fiquei pensando, eu falei, não, eu vou... talvez seja um dos motivos de eu ter escolhido fazer história até. Eu falei, não, eu vou ser igual esse cara aí, vou passar pelo que ele passou aí. Vou passar o que ele passou e vou ter mais conhecimento que ele. Mas tu veja, olha o que aquele cara fez. Assim, eu não conversei com todo mundo da minha turma. Eu não sei. Eu imagino que sim. Muita gente deve ter saído dali acreditando realmente que não podia. E contrapartida, cara, imagina o professor que chega em sala de aula e fala pra você assim, pô... Qual é teu sonho? O que tu quer fazer? Ah, meu sonho é, pô, sei lá, eu quero ser mecânico. Pô, bacana. E já pensou como é que tu vai fazer isso? Ah, eu queria fazer engenharia e tal, mas eu acho que eu não consigo. Eu falei, não, cara, tu consegue. Tem possibilidade de fazer isso. Tu pode fazer assim, tu pode fazer assado. Eu já ouvi de aluno meu, falou assim, não vou fazer faculdade não, que eu sou burro. Eu falei, mas tu não tem nada de burro. Ah, não gosto de estudar. Eu falei, não, cara, tu só não se encontrou ainda. Teve uma aluna, pô... A gente é muito amigo. Eu tive uma aluna que eu falava pra ela, tu tem jeito pra ser professora, tu tem jeito pra ser professora. Ela ficava, não sei o que, não vou fazer faculdade. Não, vou fazer faculdade sim. Corre atrás que o dia que tu fizer faculdade, tu se matricula que um dia tu vai trabalhar comigo.
Tá trabalhando comigo agora. Pô, que bacana. Tá fazendo faculdade. E ela tem perfil pra estar fazendo o que tá fazendo, tá? É alguém que, pô, desde sempre, assim, tu conseguia enxergar, só que ela às vezes não enxergava. Aí, em determinado momento, não tô dizendo que foi eu que fiz isso, não. Acho que outras pessoas falaram isso pra ela. Mas eu fui a pessoa que incentivou, igual a mim, tem muitos outros, cara. Então, uma das coisas que eu sempre falo que eu sempre tenho pra mim, é de ser um incentivador. De nunca ser aquele cara que vai chegar pros alunos e falar assim, por que vocês não sabem nada mesmo? Então, né, vocês procuram um cursinho pra fazer que é o melhor que vocês sabem. Sim, sim. Entendeu? Bacana, bacana, Baltazar. Baltazar, e você, assim como eu, também é pai, né? Você acabou de falar pra gente aí que tem 2 garotões lá na sua casa. Irmão, como ser pai hoje te ajuda, influencia na parte da educação, tá? E no futuro das nossas crianças, irmão. Porque isso aí eu sei que o cara, quando se torna pai, ele começa a ver o mundo com outro olhar, né, irmão? Rapaz, o maior desafio que eu já tive na vida foi ser pai. Eu vou te falar que a gente pode dividir. Eu falo sempre com a minha esposa, minha vida antes de ser pai e depois, né? Totalmente diferente, o modo de pensar, o nível de responsabilidade e o nível de tensão também, né? Depois que eu fui pai, cara, minha vida é uma tensão constante. Porque tu tem que ficar, pô, tá sempre responsável por alguém, isso é uma coisa muito diferente, né, cara? Mas é uma bênção de Deus. Ô Igor, o que acontece? Eu acho que ser pai influenciou no total, sabe? Na pessoa do Felipe Baltazar. Não só na minha visão educacional. E aí, obviamente, impacta também na minha atuação profissional. Né? Hoje, sempre que eu vou tomar uma decisão, seja como gestor ou como professor, eu penso como meus filhos receberiam aquilo, sabe? Então, às vezes, poxa, na hora de ver lá alguma coisa bacana, seja, sei lá, liberar um futebol a mais para a criançada lá na escola, lá no Cenecista. Eu sempre penso, pô, como meus filhos gostam de jogar bola, como é que aquilo é importante, como é que a criança gosta de se divertir. Então eu fico, pô, sabe, eu tento. Eu acho que o coração de pai, nesse caso, pesa também, na hora de tomar certas decisões. No sentido positivo, sabe? De ser menos burocrático e mais amoroso, mais sensível às questões das crianças. Impacta também na minha visão em relação aos outros pais, por exemplo, quando eu tenho um pai chegando lá e me cobrando alguma coisa na escola. Cara, eu me coloco no lugar dele. Pô, ele é pai, ele faz um sacrifício, ele paga escola para o filho dele. Então, se fosse o contrário, o que ele está passando, será que eu não estaria tendo a mesma reação que ele? Então, eu acho que a experiência de ser pai, ela modifica totalmente a forma como eu vivo a minha vida. E de uma forma muito positiva, cara, de verdade. Quando eu estou em sala de aula também, dando aula, né, eu sempre procuro trazer alguns exemplos e fico lembrando lá dos meus filhos, das coisas, de como eu ajudo eles, de como eu estudo com eles, né, para facilitar a forma como eu passo o conteúdo para os meus alunos, né, como aquilo pode chegar para ele da melhor forma. Então impacta demais, assim, de uma forma muito positiva. Vou te falar que é difícil, eu não consigo imaginar a minha vida sem ter essa característica de ser pai, sem ter essa missão. Os meus filhos me deram essa graça e essa possibilidade. Inclusive, eu acho que foi uma formação melhor do que a da faculdade ainda. Bem mais desafiadora. Ser pai é uma coisa incrível, né? Eu tenho um só, mas eu vou falar pra ti, quando minha esposa engravidou, eu tinha 24 anos, cara. O coração quase pulou fora do peito, tá? Que a preocupação é muito grande, né? Mas depois como você começa a entender, e eu falo sempre, tá? Você, eu tenho certeza que vai concordar, até porque os nossos princípios não andam muito, muito longe um dos outros. Irmão, eu aprendi, eu falo por mim, mas eu costumo englobar um pouco mais de pessoas, a galera toda. Eu aprendi a ser homem depois que eu fui pai. Mas homem em sentido, que sentido que eu tô falando? De responsabilidade de verdade. Porque você cuidar das pessoas, eu acho que é obrigação de todo mundo. Você cuida do próximo, você cuida da sua família, dos seus amigos, as pessoas que você ama, você sempre vai querer se dedicar e cuidar delas. Mas você, Papai do Céu, hoje te dá a dádiva de produzir uma vida e ser responsável por ela. Aí é diferente, irmão. Aí eu acho que assim, eleva o nível do seu pensamento. Você entende assim, que aquela responsabilidade, o que der de errado ali, a culpa é sua. Tá? Você não julga seu pai pelos seus erros jamais. Mas se você vê seu filho cometendo uma besteira muito, muito grosseira, você fala, pô, eu errei. Em algum momento eu errei.
Porque não é possível que ele não conseguiu aprender. Por mais que a gente sabe que vem a índole, vem um caráter, muitas coisas a gente ajuda a construir, mas muitas coisas vêm prontas. Porque você tem 2 filhos, você sabe que é uma experiência completamente diferente uma da outra. Não tem como você... Se tu falar, os meus são muito, igual. muito, muito parecidos, eu vou ficar assustado. Mas são totalmente diferentes. Recebem a mesma educação, são totalmente diferentes. Então, são coisas que vêm com as crianças. E nós sabemos que isso, em alguns momentos, não é tão simples, não é tão fácil de lidar, né, irmão? Mas é um aprendizado, cara, que todo ser humano deveria passar. Eu acho que a gente veio para reproduzir e nós temos que reproduzir nem que for uma vez. Porque é uma experiência que não vai ter Eu sou igual. muito favorável, falo isso sempre com as pessoas, com os meus alunos, falo, cara, ser pai é muito bacana. Aliás, eu sempre incentivo eles a todo esse processo, cara, seja de casar ou de ter filhos. Eu sou muito feliz tendo feito isso, tá? Então, eu sempre coloco a minha experiência. A minha experiência é muito positiva, tanto de casamento quanto de ter filhos. E, cara, olha só, uma coisa engraçada que você falou. Engraçada não, né? É interessante que você falou sobre essa responsabilidade de ter pai, de ser pai. Perceba o quanto isso parece com a sala de aula, ô Igor. Na sala de aula você é responsável por todo mundo que está ali, mas você não é dono. Igual filho. A gente é responsável, mas não é dono da vida deles. A gente não consegue tomar as decisões por eles. Mas a gente quer dar o nosso melhor, a gente quer incentivar a fazer da melhor forma, e quando dá errado a gente se cobra. Fala, poxa, mas o que será que eu fiz de errado? O professor ele passa muito por isso. Tenho certeza que quem está me ouvindo aí, que for professor, vai saber do que eu estou falando. A gente às vezes vê algum aluno tomando uma decisão, indo por um caminho ruim, e a gente pensa, pô, mas o que eu podia ter feito, né? Assim como o pai pensa. Claro que tem graus de responsabilidade, né, de sentimento disso, totalmente diferente. Nunca querendo igualar o professor a um pai. É totalmente diferente. Mas a nossa profissão, ela coloca a gente o tempo todo nesse sentimento de responsabilidade sobre a vida de alguém, né, cara? Isso é uma coisa muito marcante na educação. Pô, que bacana, que bacana. Eu conheço um pouco do seu trabalho, eu tenho visto o que você tem feito pelo nosso município. Sou muito grato ao seu trabalho pelas nossas crianças, tá, meu irmão, primeiramente. E, Baltazar, fala um pouquinho pra gente. O que você espera hoje deixar na base educacional das nossas crianças? Você tem certeza que todo mundo que segue algo que ama fazer, chega um período que ele fala, poxa, eu gostaria muito que ficasse marcado a sua trajetória, ou fosse a evolução, melhorasse a base educacional, de fato, os nossos poderes começassem a focar um pouco mais nisso, que nós sabemos que a única forma de construir algo melhor, um país melhor para todos, é gerando educação, tá? E nós sabemos que, infelizmente, não temos a educação que nós gostaríamos. Não estou reclamando que está ruim, só estou falando que poderia estar muito melhor do que está hoje. O que você gostaria, de fato, de deixar marcado, ou no estado, ou apenas no nosso município? Falar, poxa, isso eu fiz parte. Ô Igor, assim, tem algumas coisas que eu já considero muito positivas, assim, da trajetória de quando eu trabalhei na educação. Eu acho que eu acho que a palavra melhor, assim, a palavra não, a expressão melhor é dizer que eu fiz parte do processo, né? Eu não construí esse processo sozinho. Mas algumas coisas que já aconteceram na educação do município eu fiz parte, né? Como a introdução do ensino integral da Bienô, isso começou durante a minha gestão, a questão da distribuição de uniforme escolar, que hoje está sendo dando continuidade lá pela Iná, que é uma excelente pessoa, uma professora também magnífica, muito, muito querida no município. Então, assim, eu entendo que do ponto de vista do legado, a gente já vem construindo algo. Mas aí, se eu fosse pensar só na minha trajetória, eu acho que, assim, seria um pouco egoísta da minha parte. Eu acho não, tenho certeza, que todos os professores, eles trabalham para deixar um legado. Tá? A gente, quando tá na sala de aula, a gente está deixando algum, cara. O que eu gostaria de deixar era esse sentimento que os alunos têm por mim de me ver como uma referência positiva na vida deles. E não tô falando de uma referência de ser alguém, pô, extremamente intelectual, muito inteligente, que fala muito bem, não é nada disso. Até porque eu acho que eu não sou nenhuma dessas coisas. Mas eu acho que de ser alguém que seja bom, cara. Que as pessoas olhem como uma referência positiva, alguém que as pessoas olhem e falam, pô, esse cara é maneiro, esse cara é gente boa, esse cara me ajudou, esse cara me incentivou. Nunca que tenha uma lembrança minha como eu tenho lá do meu professor que disse que eu tinha que escolher outra. Eu não, né? A sala toda tinha que escolher outros sonhos porque a gente não era capaz de alcançar algum. Então é isso, sabe? Eu quero ser uma referência positiva para as pessoas, que é basicamente o legado que eu quero deixar para os meus filhos, tá? Eu quero que os meus filhos olhem e vejam. Não quero que eles entendam que o pai dele foi bem sucedido, sei lá.
que ficou rico, que teve carro bom. Nada disso, cara. Não é uma coisa que eu almejo pra minha vida. Eu quero que os meus filhos olhem pra mim e me vejam como uma pessoa boa. Alguém que respeitou a família, alguém que respeitou, né, a paternidade, que deu o melhor pra eles dentro das minhas possibilidades. Alguém que é companheiro deles, que tá junto, sabe? Que divide com eles e que pô, sempre aprendeu com eles. Sempre deixo isso bem claro para os meus filhos e para os meus alunos, sabe? Que é sempre uma troca. É isso, cara. No final das contas, eu só quero é dar certo como ser humano, entendeu? Não é, acho que ser político, ser professor, ser pai, ser tudo isso, compõe isso. Eu quero é dar certo como ser humano, ser um bom cristão dentro daquilo que eu acredito, né? Tratar bem as pessoas. Acho que o principal legado que a gente pode deixar é esse. É, pelo menos é aquilo que eu imagino. E eu, sinceramente, muito embora eu tenha citado um exemplo aqui de um professor que foi muito negativo nesse sentido, eu tive inúmeros outros que foram muito positivos, sabe? Que a gente olha como boas pessoas. Não, com certeza, com certeza. Você tocou num assunto que é muito importante, cara. Você precisa. A única coisa que nós precisamos é nos tornarmos um ser humano melhor. Só, irmão. O resto é conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém nunca vai tirar de você. Então, por isso que é muito importante você adquirir esse conhecimento. Tem que saber muito bem a forma que você vai passar, que você vai debater esse conhecimento. Você tem que saber que ideias são sempre plausíveis. A gente fazer o debate, a gente conversar. Pessoas a gente evita debater, porque hoje o mundo ele está de uma forma que todos querem falar mal do outro, mas ninguém quer fazer diferente. Esse é um dos maiores problemas nossos. A gente sabe que a gente enfrentou isso várias vezes na política, então a gente... Dinheiro de obra pronta, né? Pô, Todo mundo vira negócio que não. Se fosse eu, sei, pô, isso é muito fácil. tudo é mole. Tudo é mole, mas pegar ninguém queria pegar. Ninguém faz, né? Você vê, às vezes, o cara vê em alguns cenários, né? Tu vê o cara falando mal do outro, batendo pau. Tu vira pro cara e fala, irmão, mas aqui, pô, bacana. Você falou aí um monte de defeito do seu colega, do seu amigo. Me fala as suas qualidades. Aí o cara olha pra você e fica sem graça. Porque muitas das vezes você tá tão preocupado em diminuir um pouco a outra pessoa que você tá esquecendo de se elevar. Cara, e tu sabe que se tratando de serviço público, de modo geral, isso é grave, cara. Sabe por quê, ô Igor? A gente vai afastar muita gente boa no futuro, tá? Já tá afastando. Tem muita gente que não vai querer mais entrar pra vida pública. Eu nem tô falando de ser candidato, não. Tô falando de servidor público, né? De pessoas que querem, às vezes, exercer um cargo ali de secretário, de diretor, coisas assim. As pessoas não vão querer porque os outros estão menosprezando, sabe? Olha, desdenha daquilo, ninguém acredita naquilo. Todo mundo acha que, pô, você tá ali por N motivos ruins, que ninguém acredita que você tá ali porque você quer fazer uma coisa boa. Vai roubar. Cara, tem gente que acha que o servidor público ele acorda e pensa assim: como é que eu vou prejudicar alguém hoje? O cara não faz isso. Igual o Pinga Tá querendo dominar o mundo, né? Exatamente, o cara não faz isso. O cara tem família, o cara tem sonhos, o cara tem expectativa. É claro, tem muita gente ruim, tem, mas tem muito mais gente boa. E aí, assim, essas pessoas, cara, cada vez mais eu percebo que estão se afastando, né? Hoje você vê entre os jovens. Conversa numa escola hoje, num lugar assim, se essa molecada tem o sonho um dia de ser prefeito, de ser vereador, de ser secretário. Molecada não tem, porque criaram ali um ambiente de que A política é do mal. a política é do mal, que ali estão pessoas ruins. E não são, cara. Quem tá lá é pai de família, tem muita gente boa trabalhando Tem nisso. muita gente que tem Os princípios. E não abre mão deles, cara. E aí, assim, as pessoas boas, por exemplo, as pessoas bem formadas, as pessoas que estão estudando, que estão fazendo faculdade, a galera tá, não quero mais trabalhar nisso, não vou trabalhar nisso, porque isso aqui não é bom, isso aqui não é isso aqui, pô. As pessoas querem ser reconhecido, né, Igor? Nem tudo é dinheiro, cara. Nem tudo. Não adianta o cara te pagar, às vezes, rios de dinheiro se você não tem reconhecimento. E muito embora o serviço público nem pague rios de dinheiro, tá? Muito pelo contrário. A iniciativa privada é muito melhor do que o serviço público. Sem dúvida nenhuma. Talvez a única, posso estar falando besteira aqui, mas acho que não. Mas o único setor ali onde a iniciativa, o setor público é muito melhor do que a iniciativa privada no geral é o setor de educação, em relação a pagamento, que eu estou dizendo, tá? Porque acaba que os professores querem ir para a iniciativa pública porque tem estabilidade, tem um pouco mais de condição que na iniciativa privada não tem. É diferente, na iniciativa privada, se você não está rendendo, Tchau. tchau, e assim,
diferente. Uma escola pública ela vai existir uma vida inteira. A escola privada, se você não capinar sentado, meu amigo, ela fecha. Lá na escola que eu falo com todos os professores. Isso aqui é o ganha-pão da gente. Então a gente tem que lutar para fazer essa escola crescer, porque a gente depende disso aqui, nossas famílias dependem disso aqui. É uma empresa, cara. O nosso bem ali, né, o produto que a gente vende é educação. E a gente vende educação tendo que lidar com a matéria-prima mais valiosa do mundo, que é criança, cara. Então, assim, é uma responsabilidade absurda. Tem que fazer tudo isso, dar educação de qualidade, dar carinho, dar atenção, prover tudo que você tem de melhor e tem que dar resultado. Tem que dar lucro para a instituição, tem que fazer a coisa funcionar. É um desafio muito grande. Eu faço ideia. E o bacana é ver você como gestor, porque muitos querem. Poucas pessoas, de fato, têm um dom para ser gestor de algo. Igual você estava falando antes, que você recebia, às vezes, algumas coisas do pai ali, você pegava a pedra bruta, lapidava ela, para poder entregar um pouco mais suave aos professores. Esse é o trabalho do gestor. Ele vai absorver o problema, ele vai entender o problema e você já vai chegar com o professor com o problema e apresentando uma solução. Porque se eu chegar e falar para você do problema, irmão, do problema todo mundo tá vendo. Agora, eu consegui absorver esse problema, entender de fato o que a minha empresa necessita para a gente resolver esse problema e você levar o problema apresentando já uma solução para aquilo dali, irmão, isso são poucos gestores que conseguem fazer. Sabe o que eu acho? A característica principal para ser gestor? De qualquer coisa, tá? Tem que gostar de gente, cara. Gestor que não gosta de gente não pode ser gestor. A coisa, todo mundo, sabe? Todo mundo que conversa comigo sobre gestão, seja de qualquer coisa. Eu falo, tem que gostar de gente. Porque, no fundo, quando é o pai vindo falar comigo, é gente vindo falar comigo. E quando sou eu lapidando o problema para levar, é gente levando pra gente. Então, no final, cara, tudo se resume às relações, Igor. Tudo se resume à forma como você trata e como você é tratado. Então, é dar o teu melhor, entendeu? É ser o que você pretende para os outros, para as pessoas serem com você. No final das contas, eu acho que gestão está muito relacionada a isso. Não tem dúvida. Não. Qualquer gestor de qualquer coisa, qualquer tipo de empresa, se ele não consegue lidar bem com o público, esquece. Esquece. Eu trabalho minha vida inteira com venda. Então, assim, eu amo o que eu faço, porque eu amo lidar com o público. Tá? Eu sei que lidar com o ser humano é algo muito complexo e muito complicado. Tá? Porque o ser humano não é fácil de se lidar, né? Você sabe. Como professor, às vezes, lidar com a galera mais jovem, vai ter outro tipo de problema, tá? Mas, às vezes, é mais tranquilo, às vezes, que você lidar com a turma de adultos. Ah, sem dúvida. Porque os caras... E se for uma molecada ali, que eu tô falando molecada, 18, 20, que acha que é o dono da verdade, que sabe tudo, cara, aí o bicho pega. Mas isso é perfil. Eu adoro adolescente, cara. Tem gente que passa longe de adolescente. Fala que pra entrar na sala de aula com adolescente chega a suar frio. Cara, eu adoro adolescente, eu gosto. Eu gosto muito de criança também, mas eu não tenho a vocação de, pô, vou sentar numa criança para contar, vou sentar numa rodinha para contar a história para as crianças. Agora, tem gente que trabalha comigo que nasceu para isso, cara. Tu não tá entendendo. Ela não senta só para contar a história. Ela vive a história. Até eu tenho vontade de escutar. Eu não consigo contar, mas escutar eu tenho vontade de ver. É vocação, cara. Isso é encontro, é a pessoa fazer o que gosta. Cada um tem um talento, não tem. O negócio é você descobrir. Todo mundo é bom em algo, cara. O importante é você descobrir. E um gestor é muito importante para isso. Porque às vezes você tem um monte de funcionário, você fica na dúvida, pô, o cara não tá produzindo tão bem ali, não sei o quê. Às vezes, não é que ele é uma pessoa que produz pouco. Ele tá na função errada. Às vezes você vai trocar uma função ali, vai explodir ali, vai se destacar. Você vai falar, pô, agora eu acertei. Faço muito isso lá na escola. Todo ano a gente troca professor de série. Pra esse... Na verdade, não é nem porque tava indo mal, a gente vai botar pra melhor, mas o professor ele tem que sair da zona de conforto, ele vai fazendo. Ele tem que buscar experiência pra ele também. Tem professores que eu considero especialistas, né? Tipo assim, um professor que é muito bom em alfabetização, eu deixo ele ali porque a gente tá tratando ali de um ciclo ali que é muito importante, muito delicado, que precisa dominar um método. Então, também a gente não pode só ir pelo instinto. Mas, cara, é bom. Eu tô te falando como professor que eu já dei aula de um monte de coisa. Tu ser desafiado é muito maneiro, cara. Ele te coloca e te abre muitas portas legais, assim. Até tem algumas coisas que depois você tem que buscar um pouco mais de informação para levar algo mais concreto para ele. Vou te dar um exemplo concreto. O fato de terem me tirado da minha zona de conforto está me ajudando a realizar um sonho antigo que eu tinha. Eu sou professor de história, originalmente, né? Só que no estado, você acaba sendo da área de ciências humanas, você dá aula de um monte de coisa. E aí, recentemente, eu comecei a dar aula de sociologia.
que era uma coisa que eu gostava muito, mas que eu não tinha domínio. Comecei a estudar mais para poder dar aula de sociologia. Quando foi agora, eu passei num processo seletivo para entrar no mestrado em sociologia. Olha só que bacana. Então, vou me aprofundar na área de sociologia para poder melhorar a qualidade da minha aula ali nessa área. Então, assim, por que que eu fiz isso? Porque estive em sala de aula ministrando essa matéria. Me fez abrir ali o meu leque de possibilidade, entender que eu podia ir um pouco mais profundo nisso. E aí agora eu vou estudar sociologia. É bacana, cara. São possibilidades assim que vai se abrindo. Pô, com certeza, com certeza. E, ô Baltazar, tudo que é bom, infelizmente, chega a um fim, tá? Geralmente dura pouco. Hoje rendeu bastante, a nossa conversa já foi muito produtiva. Mas eu quero já deixar claro aqui que eu quero outra oportunidade com você aqui, quero receber você novamente aqui para a gente falar sobre outros assuntos. Eu acredito que esses assuntos vão estar se aproximando em breve, tá? Vamos nem dar uma palhinha sobre o quê, mas deixa até a galera um pouquinho mais curiosa e aguardando a gente novamente. Irmão, agora eu queria te pedir uma gentileza. Deixa um recado hoje, principalmente para a garotada, para as nossas crianças, para aqueles que querem participar, principalmente da educação, e tem aquele medo, tem aquele receio. O que você pode deixar hoje um conselho para essa galera? Cara, vou falar aqui pra câmera, pode ser? Para quem estiver ouvindo a gente aí, principalmente que for aluno, que estiver estudando agora, né? Que esteja lá como estudante. Sonhem bastante, sabe? E se arrisquem. O mundo hoje é um mundo de quem se arrisca, é um mundo de quem corre atrás, um mundo de quem é ousado. A vida é uma só, você não vai ter várias oportunidades de fazer a mesma coisa. Então, aproveite as oportunidades que apareçam. E outra coisa, não deixa ninguém te desanimar. Às vezes você vai estar ouvindo uma fala de alguém que fala determinada profissão é muito ruim, isso aqui é muito ruim, né? Ter família é muito ruim, ter filho é muito ruim, mas tu vai olhar a vida da pessoa, a pessoa tem tudo isso e não abre mão de ter, mas fica fazendo um discurso de que é ruim. Então não se desanime pelas situações não, sabe? Cria sua própria história, seja protagonista da sua própria história, né? Corra atrás, tenha sua família se você puder ter, tenha filhos se você puder ter, tenha uma profissão se você puder ter. Se tiver um desejo no coração de ser professor, seja professor, é uma boa profissão, muito embora muita gente diga o contrário, é bom, sou feliz fazendo isso, né? Então recomendo para vocês que sejam, e sejam ousados, né? A juventude pede isso, né? Seja ousado. E acima de tudo, né? Não perca sua fé, coloque sempre sua confiança em Deus, que é o caminho principal, é aquele que vai te sustentar nos momentos difíceis, nos momentos que não tiver ninguém do seu lado, é Deus que vai segurar a sua mão. Fique firme. E se você é meu aluno, e mesmo que você não seja, pode contar comigo aí, por que precisar. Estou à disposição de vocês, quem quiser bater um papo. Estou lá no Colégio Cenicista, estou no Limões. Me procurem por lá, tá bom? Um grande abraço para vocês. Maravilha, maravilha. E fica o conselho do nosso amigo Baltazar. Baltazar, faz uma gentileza pra gente. Deixa as suas redes sociais, a gente vai botar no link da bio também, tá bom? Pra galera que assistiu, que gostou, conhecer um pouco mais sobre você, sobre o gestor hoje do Senec do nosso município. A galera, às vezes, que querem entender um pouco mais como funciona o Senec, querem entrar em contato com você. Então, se você tiver algum contato que possa entrar direto, ou entra direto no colégio, para as pessoas que ficaram interessadas, que ouviram um pouco mais sobre o Cenecista também, tá? Deixa aí todas as suas redes sociais e o seu telefone, se você quiser, irmão. Oi, obrigado, cara. É bom ter um espaço para poder falar lá da escola. Gente, ó, a Senec tá em plena campanha de crescimento, tá? Nossa campanha de matrículas de 2026 está bombando. Temos super desconto, muitas possibilidades. Em breve vão abrir bolsas de estudo lá para a galera que quer estudar lá e que às vezes não tem uma condição financeira tão boa. Procura a gente, tá? Não deixa, não se espanta, porque é o colégio particular. Não se espanta, procura a gente lá, que tem espaço para todo mundo, tá? O Cenecista é uma escola super inclusiva, super bacana, a galera que estuda lá é muito legal, a comunidade escolar, os professores, pô, só o diretor que não é maneiro, então, tô brincando. Mas assim, gente, procura lá, procura o Cenecista, vocês vão gostar muito, tá? Segue a gente nas redes sociais, tá? Colégio Cenecista Vale do Rio Preto, no Instagram, @Colégio Cenecista Vale do Rio Preto, ou Cenecista Vale do Rio Preto. E o meu Instagram pessoal, @FelipeBaltazar01, tá bom? Fácil de encontrar, a galera na cidade aí tem bastante disso. O meu contato tá lá, vocês podem mandar mensagem, manda mensagem no celular da escola, pode mandar mensagem no meu.
não perca essa oportunidade, tá? O Cenicista, uma hora a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso, mas o Cenicista tem um método de educação muito bacana, que faz muita diferença na aprendizagem final, né, da vida dos seus filhos. Você que está escutando a gente, não fique fora dessa, tá? O futuro começa agora. Eu espero vocês lá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado aqui para você estar voltando aqui para você explicar um pouquinho mais sobre o método de ensino do Senec. Vamos fazer um episódiozinho curtinho só para divulgar aqui para a galera de São José do Vale do Rio Preto sobre a metodologia de vocês, que eu tive um papo bem bacana com você e achei incrível. Eu tenho certeza que várias outras pessoas vão achar também. Eu acho muito válido, tá? Vamos combinar isso aí. O dia que você quiser, você vem para cá que nós vamos... Vai ser uma alegria, Igor. Vamos fazer isso com certeza. A forma de ensino do Senec. Vamos sim, se Deus quiser. Vai ser bacana. E família, infelizmente nós vamos chegando ao final de mais um Voz na Cidade podcast. É sempre um prazer imenso estar aqui conversando com pessoas maravilhosas como o Baltazar, para passar um pouco mais de conhecimento, para vocês entenderem um pouco mais sobre algumas pessoas e algumas gestões do nosso município, tá? E já estamos chegando no final. Você aí que nos segue, que nos acompanha, que nos acompanharam até aqui nesse podcast, por favor, não esqueça daqueles 3 Czinhos, curta, compartilha, comenta com a gente. Se tiverem alguma pessoa de fato que é interessante trazermos aqui, pode mandar lá, Igor, chama o fulano de tal, é um cara bacana, interessante, que tem conhecimento, que vai ser plausível ao nosso município, que vai ser sempre um prazer imenso estar trazendo para vocês mais um episódio, família. E é isso aí. Baltazar, novamente agradeço muito, tá, a sua presença aqui. Foi um prazer imenso te receber, tá, meu caro? E família, nós vamos ficando por aqui, hein? Tchau, tchau. Até o próximo episódio, hein?